Você já parou para pensar por que os jornais da grande mídia são mais críticos ao governo da presidenta Dilma Rousseff e mais neutros na cobertura de outros governos e partidos da oposição? Estudos do portal Manchetômetro ajudam a gente a entender essas desigualdades. Veja na reportagem de Ana Ribeiro. Escândalos e corrupção nas páginas dos jornais. A responsabilidade da mídia na cobertura política e sua influência na crise. Uma cobertura da política que é eminentemente pautada pela questão da corrupção. E mais do que isso, olhando a corrupção como se fosse um problema só do PT. Então, Folha de São Paulo, Jornal Nacional, o Globo, Estado de São Paulo, Bandeirantes, Isto É, Veja. O contraste entre o que ganha manchetes e o que é deliberadamente escondido. Na eleição passada de 2014, você teve alguns escândalos do PSDB, tipo o Trem-Salão, o escândalo chamado Paulo Preto, né, o escândalo do dinheiro da cueca do neto do Covas, mas isso não é explorado, ou seja, você tem uma publicação, uma aqui, outra ali, e desaparece rapidamente. O escândalo do aeroporto de Cláudio. A constatação do pesquisador está no portal Manchetômetro, resultado de análises do Laboratório de Estudos de Mídia e Esfera Pública da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A gente faz análise de valência, ou seja, lê as notícias e a gente dá um valor para as notícias. Se elas foram neutras em relação ao candidato ou ao personagem, ou seja, só descreveu algo, se elas foram negativas, ou noticiou coisas que são negativas para a imagem do candidato, ou positivas. Segundo dados do Manchetômetro, o número de textos contrários à presidenta Dilma Rousseff chegou a 25 na primeira semana de setembro. Em meados de agosto, foram publicados 3 textos favoráveis, a maior marca nos últimos 2 meses. O Manchetômetro estuda a cobertura política de 3 dos principais jornais impressos do país e de um telejornal. O pessoal da mídia vive falando que a mídia faz isso porque o PT é o partido no governo, né? Então a mídia é sempre contrária ao governo. Quando o Fernando Henrique era governo e ele estava concorrendo à reeleição, a gente vê claramente que lá naquela época os negativos, quem tinha mais era o Lula que concorria contra o Fernando Henrique, ainda que o Lula nunca tivesse sido governo. Apesar das conclusões, o especialista avalia que o objetivo principal da imprensa não é o impeachment, mas acabar com a credibilidade do governo. Então acho que eles tentam controlar o nível de crítica e de desconstrução da Dilma a ponto de não querer produzir o impeachment agora, mas desgastar o governo o máximo possível.